Isso. Nessa segunda, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Rússia, Vladimir Putin, tiveram uma conversa que durou aí 2 horas, mais de 2 horas. E apesar de Trump se vender como alguém capaz de pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia, nosso colunista Mário Sabino vê a situação de uma outra forma. Donald Trump levou uma ducha de água fria de Vladimir Putin. Sabino está ao vivo com a gente para comentar mais sobre o assunto. Muito boa tarde, Mário. Boa tarde, Natália, tudo bem? Tudo certo. E aí, ducha de água fria? É isso mesmo? Mas não sou eu que vejo as coisas de maneira diferente. Está todo mundo vendo assim, viu? Ele se vendeu, ele saiu dessa reunião ontem, telefônica, né? Dizendo que que a Rússia e a Ucrânia começariam imediatamente negociações de paz, visando uma paz duradoura, né? O Kremlin fez um comentário que não apontava nessa direção. Disse que foi uma conversa muito franca e intensa, né? E dizendo que o Putin topava conversar com o Zelensky para buscar um memorando que apontasse para uma paz duradoura, ou seja, nada, né? Isso não quer dizer absolutamente nada. Como todo mundo que tem alguma dose de realismo já sabia, né, o Putin não está afim, não quer saber de paz duradoura na Ucrânia, né, enquanto ele não conquistar o país. Foi a isso que ele se propôs em 2022, anexar a Ucrânia. Inclusive decretou, na sua loucura imperialista, que a Ucrânia não era um país, que não deveria existir, que era parte integrante da Rússia. Muito bem. Depois dessa declaração do Putin, dizendo que o que ele topava era buscar um memorando, fazer um memorando juntamente com a Ucrânia, né? O Trump já disse que não era bem assim, como ele havia dito no início, que na verdade ele estava lidando com dois egos muito grandes, como se tratasse de uma questão pessoal, né, a paz na Ucrânia, fazendo referência ao Zelensky como um dos egos, outro é o Putin, evidentemente, e isso é uma malandragem porque ele mais uma vez usa o Zelensky como um bode expiatório, né, como se o Zelensky não tivesse topado conversar com o Putin, né, para justificar o seu próprio fracasso, né, e continua tratando agressor e agredido como iguais. Nessa conversa com o Putin, ele não fez menção, ao que se tem notícia, não fez menção a nenhuma retaliação americana a Moscou, no caso do Putin não querer conversar com o Zelensky, né? E depois de dizer que eu estava lidando com dois egos, ele disse, bom, se não acontecer nada, eu vou embora, né? Porque isso é um problema europeu. Ou seja, aí está a traição. Por que aí está a traição? Porque depois de humilhar o Zelensky na Casa Branca em fevereiro, juntamente com J.D. Vance, ele fez uma chantagem. Estamos no campo da chantagem, né? Ao exigir que a Ucrânia assinasse um acordo de exploração de terras raras, né? Esses minérios essenciais para a fabricação de eletrônicos, né? Fizesse um acordo para exploração de terras raras na Ucrânia, né? Por empresas americanas, né? Houve ali uma negociação, no princípio, os termos do Trump, eram absolutamente inaceitáveis, mas se chegou ali a uma fórmula final e a Ucrânia assinou este acordo, né, sob a promessa, embora nada estivesse escrito, de que o Trump continuaria a ajudar a Ucrânia a enfrentar a Rússia, né? Quando ele diz que vai embora, isso é uma traição. Ele se deixar mesmo, né, vai ser complicado para a Ucrânia. Como é que a Ucrânia pode enfrentar a Rússia sem o poderio americano, né, sem armas americanas? A Europa, por exemplo, ela não tem a condição industrial de fornecer tudo aquilo que os Estados Unidos fornecem à Ucrânia, né? Então, veja, não se trata de uma guerra entre iguais, é sempre bom lembrar isso. A Ucrânia é um país, é uma potência média, regional, digamos assim, né, que está lutando contra um superpoder militar, que é a Rússia, né? Então, quando o Trump
ameaça sair da história, o único prejudicado é o Zelensky, a única prejudicada é a Ucrânia, a parte mais fraca, né? Então, assim, ninguém sabe exatamente o que vai pela cabeça do Trump, como eu escrevi, nem ele mesmo sabe, essa que é a verdade, né? Ele assumiu prometendo resolver essa guerra em 24 horas, disse que se fosse ele o presidente americano em 2022, essa guerra jamais teria ocorrido, porque evidentemente que é uma questão megalomaníaca dele, né? E assim, diante desse impasse, hoje a Europa adotou a 17ª sanção, né, o 17º pacote de sanções contra a Rússia, né, no petrolífero, ou seja, vai brecar os tais navios fantasmas que contornavam as sanções ocidentais contra a Rússia no caso de exportação de petróleo. Sabe, Natália, a gente está diante de um massacre, né, na Ucrânia. Ontem, enquanto o Putin conversava com o Zelensky, os russos desfecharam 72 ataques numa das regiões que eles ocupam. Porque esse também é um ponto importante. O negócio de ceder território é curioso, né? Você imagina os Estados Unidos invadidos qualquer outro país, né? É uma hipótese absolutamente improvável, evidentemente, é só para ficar no exemplo, né? E que esse país tivesse ocupado, sei lá, o Novo México e o Texas. Não, Estados Unidos, precisamos de paz, vocês têm que ceder o Texas e o Novo México, ou o Brasil, né? Alguém invade o Brasil, a Argentina invade o Brasil, toma o Paraná e o Rio Grande do Sul, né? E a gente tem que achar isso normal. Não é normal, obviamente, ceder território. No caso da Ucrânia, o que é importante notar é o seguinte: este mesmo senhor, Putin, que disse que anexaria a Ucrânia em uma semana, ele ocupou, já havia ocupado a Crimeia integralmente em 2014, e em 2022 ocupou toda aquela região leste da Ucrânia, do país vizinho. Só que essas regiões não estão inteiradas pela Rússia, né? Algumas estão 99% ocupadas, ou seja, praticamente de maneira integral, mas outras regiões, tem 2 regiões, por exemplo, só tem 70% do seu território ocupado. É muito, mas tem 30% que não foram ocupados. Então, assim, você assinar um tratado de paz, em que a Ucrânia abre mão de 100% das 2 regiões que estão 70% ocupadas, né, e cujas capitais não foram ocupadas também, isso é dar de graça território, né? Cedeu aquilo que a Rússia não tem, inclusive, né? Então, assim, essa questão toda precisa ser examinada, quando a gente fala dela, em detalhes, né? Porque nem tudo, aliás, quase nada, é como está na cabeça do senhor Donald Trump, né? Ele vive num mundo realmente à parte, né? Completamente à parte. E, Mário, a gente vê, né, na semana passada, no finalzinho da semana passada, poderia ter acontecido um encontro, né, essa tentativa de paz entre Putin e Zelensky. Seria em um território neutro para que eles discutissem dessa forma. O presidente Lula, que estava ali entre algumas viagens, né, inclusive para cumprir, enfim, para ir até o Uruguai, porque o ex-presidente do Uruguai, o Mujica, morreu nesse meio tempo, né, teve esse funeral, mas o presidente Lula chegou a conversar, né, com o Putin e dizer da importância desse possível encontro que poderia ter acontecido. O Zelensky foi, né, e não Sim, aconteceu. era para acontecer o encontro, quer dizer, esperava-se, né, que acontecesse um encontro de primeiro escalão com a presença tanto do Putin quanto do Zelensky na Turquia, né? Isso. O Erdogan organizou essa possibilidade ali, mas sinceramente eu nunca achei que o Putin fosse, porque não é do perfil dele, né? Inclusive porque houve uma exigência da parte da Europa, uma pressão da parte da Europa, e esse bicho aí, o Putin, ele não é suscetível a esse tipo de pressão, né? Então, assim, ele não tem vontade de fazer paz porcaria nenhuma, né? Isso só existe na cabeça do Trump e de mentes absolutamente ingênuas, né? E pressionado como está sendo pela Europa, né?
essas sanções adotadas hoje foram objeto de ameaça da Europa, né, um pouco antes do encontro na Turquia, que acabou sendo entre delegações de escalão mais baixo, né? Então, assim, diante disso, ele não cederia, não tem nada disso. Agora, o Lula aí só está fazendo papel de figurante, né, de terceiro time. Olha, fosse o Lula ou qualquer outro presidente brasileiro, né, fato é que o Brasil não tem a menor importância nessa história. Só a gente acha que o Brasil pode ter alguma voz, né, num conflito desse. Ali são cachorros grandes, né, que dispõem de poderio militar e econômico, né, e você veja, mesmo a Europa, que está no primeiríssimo time, digamos assim, mesmo a Europa vem sendo alijada pelo Trump e pelo Putin, né, das negociações. O Zelensky tenta colocar a Europa ali, né, de uma maneira mais presente, mas mesmo assim não consegue. Então, imagina, Brasil, qualquer outro país, país, país pobre, país sem arma, sem alavancagem econômica, você entende? No fundo, o Lula fez ali uma figuração, como faria qualquer presidente, viu? Não é só o Lula, né? Qualquer presidente brasileiro. Né? Mas a situação é essa aí, não tem muito como escapar. Posso aproveitar que você está aqui com a gente, Mário, e só também acrescentar Claro. mais um ponto, mais um elemento, falando de líderes, mas aí da Igreja Católica, porque ontem o Papa Leão XIV, recém-Papa, né, ele teve um primeiro encontro com o J.D. Vance, o vice-presidente do Donald Trump. E aí eu só queria acrescentar que o Trump falou que depois, né, dessa conversa que aconteceu do vice-presidente dele com o Papa Leão XIV, que o Donald Trump disse que o Papa ofereceu o Vaticano para sediar as negociações de um cessar-fogo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas eu também acrescento aqui que o Vaticano ainda não confirmou, né, tudo isso. Essa conversa aconteceu ontem, né? Na verdade, se eu não me engano, eu posso estar enganado, claro, o Papa Leão XIV, ele afirmou antes da reunião do J.D. Vance, acho que na reunião ele só reafirmou, né? Ele afirmou que o Vaticano podia ser um território neutro, né, para o encontro entre o Vladimir Putin e o Zelensky. Há uma questão aí que parece só menos, mas se vier a ocorrer, vai ser curioso, né? Vai ser complicado, fator complicador, é que há um mandado de prisão, né, expedido pelo Tribunal Criminal Penal Internacional, né, contra o Zelensky. E a Itália é signatária desse tratado. Então, eu gostaria de entender como é que o Putin pode desembarcar na Itália e não ser preso. Vão ter que encontrar, obviamente, uma maneira, uma jurisprudência de ocasião, né, para que isso possa ocorrer. Agora, Natália, é o seguinte, o território onde ocorrerá a negociação é o que menos importa, né? Porque não é que porque está no Vaticano, né, o Putin receberá uma iluminação divina, né, ou Deus vai baixar ali, o Espírito Santo, e não, agora está tudo resolvido, vamos, não, olha aqui, Putin, tudo bem, você pediu perdão, agora vamos adiante. Isso não existe. Eu acho ótimo, na verdade, o que eu acho importante aí é que você tem um Papa agora que aparentemente entende que não se trata de uma guerra entre iguais, certo? Porque o Papa Francisco, que Deus o tem, certamente já o teve, né? O Papa Francisco era um pouco ambíguo nas suas declarações, né? Ele fazia parte dessa turma que acha que paz é a qualquer preço. Não, a paz não é a qualquer preço. Se a paz for a qualquer preço, é a paz do mais forte contra o mais fraco, correto? Quer dizer, você não pode achar que a Ucrânia tem que virar a outra face, né, para o agressor como o Putin, que quer simplesmente anexar o país à Rússia, né? Então,
Mas, de qualquer maneira, você tem agora um Papa que, diferentemente do Papa Francisco, ele entende a situação. Aliás, no Vaticano, essa era uma das questões complicadas que a igreja enfrentava ali na sua cúpula. O Papa Francisco era muito provinciano, certo? Ele não entendia muito o que estava acontecendo no plano internacional, né? Então, comprou, por exemplo, a narrativa do Putin de que a guerra, ele foi à guerra, o Putin foi à guerra porque estava cercado pela OTAN, como se a OTAN fosse uma aliança de ataque, não uma aliança de defesa. E o Francisco comprou essa ideia ao dizer que a OTAN estava latindo às portas da Rússia, o que é uma evidente mentira. Na verdade, os países que se integraram à OTAN fizeram muito bem, né? Fizeram muito bem ao se integrar à OTAN, porque senão estariam provavelmente hoje também ocupados pela Rússia. Caso, por exemplo, dos países bálticos, caso da Polônia, caso da Romênia, né? Porque não percamos de vista que o objetivo do Putin, que continua o mesmo, certo? É ressuscitar o Império Soviético, territorialmente o Império Soviético, certo? Não esqueçamos também que o Putin, a Ucrânia, não é só a Ucrânia a questão do Putin. A questão do Putin é o Ocidente, contra o qual ele move uma guerra híbrida, né, há muitos anos, há mais de década, pelo menos. Eleitorais, certo? Entrando em sistemas governamentais. Veja o caso da Romênia, por exemplo, né, que conseguiu eleger um presidente pró-Europa, né, depois da Rússia ter interferido em eleições que foram anuladas, né, justamente por causa da interferência russa. Então, essa guerra híbrida que o Putin move contra o Ocidente, ela continuará, né, porque está dentro do objetivo geral, ele de minar o Ocidente e ressuscitar o Império Soviético. Tá certo. Mário Sabino falando sobre Trump, Zelensky, Putin, fim de guerra que não parece estar nem um pouco perto. Dava para a gente ficar falando aqui sobre um montão de meandros, de pontos, mas a gente vai ter bastante tempo aí, a semana tá só começando, né, Sabino? Muito obrigada, viu? Tá Boa certo. tarde. Boa tarde, obrigado, André. Boa tarde. Tchau.